Queridos amigos, é com grande alegria que mais uma vez estamos iniciando o programa A Caminho da Luz, sempre estudando uma obra, no primeiro bloco, de Francisco Cândido Xavier. A nossa saudação especial aos nossos ouvintes da Rádio Clube de Itapira, o nosso abraço fraterno a todos que estudam conosco os 3 blocos, em especial esse primeiro, falando da obra do magnífico médium Francisco Cândido Xavier. Através do espírito de André Luiz, hoje nós estamos encerrando o livro Nosso Lar. Vamos estudar o capítulo 50º dessa obra fantástica. E nós vamos ver que, segundo o capítulo anterior, como ele conseguiu auxiliar Dr. Ernesto, que era o esposo da sua ex-esposa, ele recebeu então um título em Nosso Lar. Vamos acompanhar essa festividade de André Luiz em Nosso Lar. Mas antes de começarmos o programa, não poderíamos deixar de cumprimentar o nosso querido André Luiz. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria em podermos iniciar mais um programa A Caminho da Luz, estudando nesta primeira parte o livro Nosso Lar. Que Deus nos abençoe. Vamos então para a leitura, para nós acompanharmos um pouquinho a festividade em Nosso Lar. O tema, Cidadão de Nosso Lar. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, por intermédio do amor e do entendimento recíprocos em nosso lar. Atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água. Mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia, finalmente, as necessidades humanas. Não era propriedade de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiro de luta e realização. André, eu acho que aqui dá para nós fazermos um comentário desta primeira parte, porque entendo que aqui nós temos alguns pontos muito interessantes, analisando André Luiz no começo, quando ele foi atendido em Nosso Lar, e vendo a postura que ele teve agora, já com 1 ano de trabalho em Nosso Lar, como é que ele está realmente assimilando a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E boa parte destas reflexões foi graças ao trabalho nas câmaras de retificação. Ali ele começou a ver que os encargos que ele tinha aqui na Terra ficou aqui a partir do momento que ele desencarnou. E que lá em Nosso Lar ele não poderia manter a mesma postura de quando estava aqui, aquele homem orgulhoso, prepotente. Então ele começou a notar que ele, no mundo espiritual, era mais um. Da mesma maneira que aquele tinha renome, era reconhecido, era afamado, era respeitado, na cidade de Nosso Lar, ele foi tratado como mais um elemento, da mesma maneira que se tratava a Dona Laura e qualquer outra pessoa lá. E é isso que é o fundamental para a transformação de André Luiz. Ele não teve privilégio, ele não foi tratado de uma maneira diferente, muito pelo contrário, foi tratado com a mesma responsabilidade e disciplina que se tratavam os demais. Interessante também, André, que quando ele passa pelas câmaras de retificação, é interessante que ele começa a perceber que todas as pessoas que ali estavam
traziam problemas seríssimos com referência ao seu passado, com referência aos erros que traziam da existência, na qual, muito comprometido com familiares, com a sociedade, e ele imaginava que ele não ia passar por essas dificuldades. Mas ele foi acompanhando a história de muitas pessoas e ele foi vendo as pessoas que perdoavam. Essas pessoas tinham uma vida dilatada no mundo espiritual, vivendo uma harmonia, vivendo a paz, vivendo a alegria. Percebeu ele também que as pessoas que não perdoavam, essas pessoas sofriam de uma maneira intensa. Quando ele teve que dar o testemunho, ele podia ter escolhido dois caminhos: o caminho da revolta e o caminho da abnegação. E ele escolheu o caminho da abnegação. É interessante que antes ele tratava a esposa, os filhos como uma propriedade. Hoje ele já trata a esposa como uma irmã de ideal e os filhos como sendo os filhos de Deus e nossos irmãos. Essa concepção que o Evangelho nos traz é magnífica, porque nos mostra a importância de nossa renovação íntima. Vamos ler mais um pouquinho? Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura, no testemunho, deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo, em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho. Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia segue no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas, Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido, não me deixes só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias
necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente e se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aérobus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação, e nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Aqui, André, também nós temos alguns pontos interessantes. Quando ele via a cena do Dr. Ernesto sendo acariciado por Zélia, a sua ex-esposa, ele percebeu e passou-se um filme na sua mente. O filme de todas aquelas pessoas que haviam conhecido em nosso lar e havia dado a ele um testemunho de exemplo vivo do Evangelho para com o próximo, no sentido de viver a harmonia. Então aqui nós temos alguns pontos, André, que vale a pena nós comentarmos um pouco. Verdade. Nós começamos a ver que ele começa a compreender que ali na colônia de nosso lar tinha pessoas passando pelos mesmos problemas dele e pessoas passando por problemas maiores do que os dele. É que nós muitas vezes imaginamos que o nosso problema é sempre maior que o do outro. Aí ele começou a ver, por exemplo, Veneranda, que há séculos trabalhava, não apenas para si, mas também visando ajudar aos seus entes amados que ainda não atingiram um patamar de evolução igual dela. Nós vemos o caso de Tobias, o caso de Lísias, a própria renúncia da mãe de André Luiz, que iria voltar à Terra com seu companheiro, trazendo as duas infelizes entidades na condição de filhas. Então ele começou a notar que o mundo é repleto de sacrifícios, que o mundo é repleto de renúncias, e que se naquele momento ele não compreendesse a palavra que Clarencio deixa de Jesus, da necessidade do amar ao outro como a si mesmo, infelizmente ele iria pôr por terra aquele mais de um ano de trabalho que ele teve nas câmaras de retificação. Então esse é o convite para nós, os encarnados. Nós não precisamos estar desencarnados para vivermos uma situação desta. Nós podemos começar a amar, a respeitar e a trabalhar pelo nosso semelhante aqui mesmo, enquanto estamos encarnados. Não precisamos chegar na condição do outro lado da vida para fazermos o que compete ser feito hoje. Como ele não se revoltou, de todas as conversas que ele se lembra, fraterna e amiga, há uma que lhe chamou a atenção. Porque agora, consciente do trabalho, percebeu que tanto Zélia quanto Dr. Ernesto precisava de ajuda. Lembrou ele que Tobias, certa feita, havia orientado a ele dizendo que em nosso lar, o aérobus era apenas para um grupo maior de pessoas da cidade, pela qual ainda não conseguira entender a importância do pensamento. Então Tobias disse que havia um grupo de pessoas em nosso lar que não usava o aérobus, que eles então se locomovia pelo processo de volitação,
ou seja, pelo próprio pensamento, o espírito se deslocava. Mas Tobias falou mais a ele, falou que nós temos dentro do cérebro uma condição tão importante que quando nós estamos preparados mentalmente para ajudar alguém e vamos fazer com o coração, basta pensarmos através da prece naqueles que nós sabemos que pode ajudar e essas pessoas então se dispõem a fazê-la. Então ele nesse momento vai fazer, tentar aquilo que ele aprendeu em nosso lar. Se eles podem, eu também posso, porque eu quero ajudar esse casal. Eu quero ajudar esses 3 espíritos que estão perturbando para que eles não venham a se comprometer ainda mais. Vamos ler agora esse momento que é muito importante entendermos a importância do nosso cérebro, a importância do nosso pensamento. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa. Comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que me não desamparasse. Aconteceu, então, o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa, que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras, que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão: vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando-me a estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, segui-a silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém, com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos, devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos. A enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Vamos falar um pouquinho, André, porque aqui ela vem falar dos espíritos elementais, os espíritos da natureza. E vamos ver um pouquinho também que o homem que hoje está desprezando a fitoterapia por causa do monopólio que se faz das empresas farmacêuticas, desprezamos a homeopatia que Hahnemann tão bem trouxe para a humanidade e que nós percebemos hoje que Narcisa vai buscar na natureza, nas mangueiras, nos pés de eucalipto, buscando o auxílio desses irmãos da natureza
para recolher os fluidos, a energia que essas árvores possuem, que auxilia, sem sombra de dúvida, o homem aqui na Terra. Então, André, acredito que até aqui nós temos algumas nuances que deveríamos comentar, que vale a pena nós aproveitarmos esse estudo do dia de hoje. E também é importante ressaltar, não é, querido Sérgio, que o nosso pensamento, ele pode estar perfeitamente ligado aos espíritos que querem também nos ajudar mediante uma situação difícil que nós estamos passando naquele momento. Por isso que se pede ao espírita para que possamos, ao acordarmos e ao dormirmos, nós realizarmos uma prece. A prece nada mais é do que você abrindo uma linha direta a estes espíritos que poderão naquele momento nos ajudar. Mas só que às vezes a gente não entende a ajuda. Para nós o que é ajuda? A solução do problema. Mas só que nós não entendemos que a ajuda para um problema muitas vezes está em nos dar força para lidarmos com aquelas dificuldades, dar ânimo para não esmorecermos. É esse o convite de ligarmos à espiritualidade, de fazermos uma prece ao acordarmos. Tem pessoas que falam para nós que vão fazer uma prece ao dormir, começam às vezes um Pai Nosso ou qualquer outra prece, não dão conta de terminar quando já dormiram. Então é importante nós nos preocuparmos em sintonizarmos com a espiritualidade amiga. A telepatia, ela faz parte, nós emitimos o pensamento. É evidente que nós ainda não temos um controle dela, nós ainda não temos um desenvolvimento dela, tudo é muito novo, mas é importante nós entendermos que o nosso pensamento atrai. E se nós não nos preocuparmos com o que falamos e com o que pensamos, naturalmente os espíritos que irão nos associar são espíritos do mesmo teor. E a telepatia, André, é importante que nós realcemos que ela pode ser um elo de ligação, tanto para com os espíritos superiores, quanto para os espíritos inferiores. Nesse caso, nós estamos vendo a importância de nós fazermos um pedido, mas um pedido com sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu auxílio material, ele não pediu solução para o problema, não. Ele pediu auxílio para alguém. Vejamos que ele estava com o coração altamente ferido, mas mesmo assim reconheceu ele que havia necessidade de ajudar aquele casal. Ele pede a Narcisa em prece, e quando ele menos espera, Narcisa está ao seu lado. Narcisa, percebendo a gravidade da situação, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses, para fazer um comentário que julgo ser importante. Obsessão leva as pessoas ao desencarne, sim. Esses 3 espíritos estavam quase levando o doutor Ernesto para o desencarne. Então nós percebemos a gravidade do que seja um processo obsessivo. E ela então, qual foi a primeira ação? Percebendo o grau da gravidade, aplica-lhe um passe magnético sobre Dr. Ernesto, automaticamente isolando aqueles fios de energia de pensamento que estava interligado a Dr. Ernesto e as 3 entidades, e ali eles se afastaram temporariamente à luz. Vamos relembrar o nosso querido Paulo de Tarso, na condição de Saulo, o homem da lei naquela época. Então nós vamos ver Paulo, quando viu Jesus, a luz era tão intensa que ele se cega. Então a luz da espiritualidade superior, aonde ela chega, ela afasta as trevas. E aqueles 3 irmãos foram afastados. Fazendo esse auxílio, ela então diz assim: agora, André, vamos comigo na natureza. Existem elementos da natureza que auxiliam o homem. E ela então chama esses amigos, que são 8 espíritos da natureza, para poder então auxiliar a retirar
o que ela precisava, tanto dos pés das mangueiras quanto dos pés dos eucaliptos. Vamos ler um pouquinho mais, André? E à vista da minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo pela respiração comum e com a absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis pela manhã. Cedo, o médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Olha que interessante, porque a natureza quantas são as vezes que nós não damos valor para ela? Recentemente eu estava lendo, falando um pouquinho a respeito dos nossos amigos que, um pouco antes do advento do Cristo, coabitaram a Terra, os essênios, um segmento da mesma maneira que os druidas nas Gálias. Nós vamos ver que os druidas, os essênios e outras escolas mais, que já traziam um sentido espiritual dentro deles, uma disciplina muito rigorosa, nós vamos observar que uma das principais características deles era o culto à natureza. O respeito a uma árvore, o respeito à vegetação, e nós olhamos para uma árvore, olhamos para qualquer coisa ligada à natureza, não damos valor, não prestamos muitas vezes nem a atenção. E olha, quantas vezes nós não somos salvos pela natureza? E antes que o nosso querido Sérgio comente, aqui no Brasil nós temos um trabalho muito forte, que são as pomadinhas, seja os ungüentos, as pomadas do vovô Pedro, a pomadinha Chico Xavier, pomada natureza, o nome que se dá. Nós vemos que ela só funciona porque entra a parte espiritual do homem ao doar energia e a parte espiritual sendo manipulado pelos nossos amigos da natureza, juntando com as essências espirituais superiores e realizando verdadeiros prodígios. Gostaria de salientar também, dentro dessa temática, o quanto é importante nós entendermos a nossa pequenez. Vejo, por exemplo, o homem achando que ele é dono das coisas pertinentes àquilo que o mundo espiritual nos traz. Por exemplo, a própria pomada, não me canso de dizer que algumas pessoas querem ser o dono desse material, como se fosse o material de sua propriedade. Eu me faço relembrar nesse capítulo que nós somos tão ignorantes que achamos que os espíritos precisam de nós. E eles podem perfeitamente trabalhar sem a nossa colaboração. E esse é um exemplo vivo que Narcisa traz para nós através dos esclarecimentos que André Luiz coloca nessa obra. Porque Narcisa não pegou um médio para ir na natureza. Talvez aqui também gostaria de enfatizar a grande responsabilidade do homem desse desmatamento, porque é na natureza que nós encontramos auxílio para os nossos problemas. Então nós estamos percebendo que Narcisa, ela vai com André Luiz num determinado lugar, ela retira uma essência e ela durante toda a noite, ela então administra aquela essência. E ao administrar aquela essência pelos poros, ou seja, em espírito ela passava ao seu corpo e pelo sistema respiratório. E ele então respirava aquela essência e o seu espírito ia fortificando-se. Lembre, ele não estava doente via o corpo. Ele estava doente via os espíritos que estavam
fazendo com que ele se tornasse doente. É possível isso? É possível, num processo obsessivo. Mas muitos podem perguntar, cadê o mérito, doutor Ernesto? Ele não tem mérito nenhum. Zélia também, pelo seu próprio comportamento egoístico do que ela fez, se deixar com que os filhos não lembrassem do pai, transformar toda a sua casa apenas por uma simples união com uma pessoa que também é doente, que é o doutor Ernesto, nenhum dos dois ali tinha merecimento. O merecimento é de André Luiz, que nós também aprendemos em nosso lar. Quando eu tenho o bônus hora, que é aquele dinheiro, aquele recurso que nós angariamos pelo trabalho caritativo, esse recurso nós podemos usar para nós e podemos usar em benefício do próximo. Vamos relembrar nos capítulos anteriores, quando ele então vai no campo da música, ele não tinha dinheiro para pagar o seu ingresso. Então Lísias então paga o seu ingresso. Então vejamos que esses recursos que nós temos, nós podemos ajudar a nós e também socorrer aqueles que nós queremos ajudar. Então até aqui eles não têm mérito nenhum. Vamos ler um pouquinho mais? Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia, voltei a nosso lar, em companhia de Narcisa, e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. No momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo, comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza. Ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aerobus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos que me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram, francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao termo de minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges, que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições, práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde, sublime, enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida, com que amor atende a toda a criação?
Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Antes, André, de nós falarmos desses companheiros que foram recepcionar André Luiz, depois desse belíssimo gesto que ele fez de auxiliar uma pessoa que ele tanto amava, mas ele soube não permitir que aquele orgulho, que aquela vaidade, que aqueles ciúmes tomasse conta do seu coração. Antes de falarmos das 200 pessoas que vão recepcioná-lo após 7 dias que ele ficou ajudando Dr. Ernesto e a sua ex-esposa Zélia, vamos analisar um pouquinho esses acontecimentos desse trabalho tão magnífico que André Luiz realiza em sua casa. Naquele momento em que ele estava diante daquela situação, com a ex-companheira, com o Dr. Ernesto, ele tinha apenas e tão somente 2 caminhos a seguir. Ou ele se revoltava, ou ele ajudava. Ele não tinha o que fazer. Ou ele ajudava ou ele lavava as mãos. E ele começou a compreender que Deus estava sendo muito generoso, não só para com ele, mas para com todos nós. Ele foi recolhido em nosso lar, passando 8, 9 anos pelo umbral. Ele foi ajudado, compreendeu que as dificuldades não são inerentes apenas deste ou daquele, mas que todos nós passamos pelas dificuldades naturais. E ele também começou a se colocar no lugar da companheira. E se fosse ela ter desencarnado tão jovem, será que eu iria ficar sozinho? Será que eu não iria arranjar 1000 desculpas, 1000 situações para alegar um novo casamento? Então ele começou a se colocar no lugar dela. Ele começou a ver os dois como irmãos e ajudou no que pôde. E devido a esta ajuda, nós vamos ver as recompensas que ele teve. Eu gostaria também de mencionar um outro ponto interessante, André, que Narcisa faz com que ele, ao retornarem para nosso lar, que eles então possam ir não mais através daqueles aparelhos que os trouxeram para a crosta, mas que eles então estavam tendo a oportunidade da volitação. A volitação, André, é algo interessante porque o Espírito, e ela explica isso a ele, e ele está explicando isso a nós. É interessante, aqui ele está fazendo o papel de médium intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, ele nos explica, muitas pessoas em nosso lar poderiam usar esse sistema de meio de comunicação, mas não o fazem exatamente porque tem que haver um desapego das coisas terrenas, tem que haver um desapego das coisas materiais, tem que haver um desapego das pessoas, tem que haver uma liberação em nosso pensamento, sempre no sentido de auxiliar ao próximo, e assim conquistamos algumas ferramentas que vai nos auxiliar, que vai nos dar todo esse ímpeto de reforma íntima. Então há algumas nuances nesse capítulo que vale a pena nós tentarmos nos aprofundar e encontrar isso que necessitamos. Nós vamos partir agora para o final da leitura, para que o André possa então fazer as suas observações e possamos encerrar. Nós vimos no parágrafo anterior que mais ou menos 200 pessoas vão recepcioná-lo no mundo espiritual, na cidade Nosso Lar. Ele já estava retornando da crosta, que ele havia auxiliado a sua casa, e estava retornando ao trabalho, que havia então acabado as suas férias, aqueles 7 dias que ele tirou de férias. Vamos ouvir? Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam.
Não sabia que atitude assumir. Colhido, assim, de surpresa, foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas, doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade? Se meu triunfo era tão pequenino, não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio a chorar de gratidão e de alegria. Olha que interessante, hoje nós estamos arrematando o capítulo 50º deste livro fantástico. Foram 50 programas envolvendo capítulo por capítulo e um programa extra estudando os dois prefácios, um de Emmanuel e um do Espírito de André Luiz. Quanto aprendizado, quantas informações, e eu garanto que se daqui a 10 anos eu e nosso querido Sérgio for gravar os mesmos 50 programas, iremos abordar coisas que desta vez não abordamos. O livro é genial, o livro é fantástico, é o livro mais popular da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, é um dos livros mais populares do Espiritismo cristão. Nós esperamos com carinho que você gostou. E ele encerra o livro na condição de um cidadão de nosso lar. Depois de um ano de tratamento, sob a tutela de Dr. Henrique de Luna, depois de um ano e pouco de tratamento, teve a oportunidade do trabalho, teve a oportunidade do grande desafio ao lado da sua ex-companheira, até que ele se torna um cidadão. Visamos você, o programa, o estudo do livro Nosso Lar. Ser cidadão de nosso lar, talvez muitos não compreenderam, mas significa você ter direito de adquirir uma casa, ou seja, direito de ser residente, sem depender das pessoas como ele o fez. Vejamos que papel importante que é esse em nosso lar. E ele fala do amor, ele fala do desapego, ele fala da importância de nós aprendermos a equalizar o nosso coração diante da reforma íntima. André, rapidamente, nosso tempo está acabando. Passe para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes os nossos meios de comunicações. Mande a sua solicitação de amizade através do Facebook para o nosso querido Sérgio Vilar ou curta minha fanpage, André Luiz Chiarini Vilar. Não se esqueça, a sua participação ela é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Lá tem todos os programas do estudo do Nosso Lar, que hoje nós estamos encerrando o último capítulo. Queridos amigos, nós vamos encerrando o primeiro bloco. E, logicamente, como estamos terminando o livro, seu último capítulo, nosso abraço, nosso carinho. Na semana que vem nós vamos fazer um encerramento com os prefácios. Um beijo carinhoso no coração de todos.